Senhor presidente, se Vossa Excelência me conceder os longevos 10 minutos que o senhor concedeu ao deputado Paulo Ramos, eu fico feliz com a sua isonomia temporal. Mas, senhor presidente, eu venho aqui à tribuna para mostrar a minha indignação. O Estado do Rio de Janeiro vive uma crise financeira e econômica sem precedentes na recente história do Estado do Rio de Janeiro, que começou com a fusão em 15 de março de 1975. Porque o Tribunal de Justiça, através do juízo de direito da 11ª Vara de Fazenda Pública, suspendeu, por medida liminar, o recolhimento da contribuição de 10% para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, instituído pela Lei 7428 de 16 e regulamentado pelo Decreto 45.810 de 16. Primeiro, a Lei 7.428, de 27 de agosto de 2016, aprovado pela essa Casa, instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal temporário pelo prazo de 2 anos e com a finalidade bastante ampla, manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro. Então, o fundo não é vinculante. O fundo não é vinculante. E, como está aqui dito no artigo 2º, a empresa contribuinte do ICMS, nos termos do convênio ICMS 42, de 3 de maio de 16, convênio CONFAZ, assinado pelos secretários de Estado de Fazenda das 27 unidades da Federação, convênio CONFAZ, ele tem força, tem vigor, porque tem previsão na Constituição da República, e no mesmo artigo se diz que nesses 10% que serão arrecadados para o fundo, das diferenças de alíquota de ICMS, encontra-se incluído a base de cálculo para o repasse constitucional para os municípios de 25%. Ora, de 25 de agosto, o governo, na sua lerdeza tradicional, que parece que está com as suas contas resolvidas, regulamentou somente pelo Decreto 45.810, de 3 de novembro deste mês de 16, para vigir a partir de 1º de dezembro deste ano. Mas a empresa só vai depositar, referente a dezembro, até 31 de janeiro de 2016. Bom, por que eu estou detalhando esses dados? A decisão liminar, sabe Vossa Excelência, que um juiz de primeira instância não pode receber um pedido de liminar contra uma lei. Esta decisão, no meu entendimento, tem que ser dos senhores desembargadores. Mas recebeu, porque a petição fala na lei e fala no decreto. Olha, o novo Código Civil, deputada Marta Rocha, senhora que é jurista, ele estabelece que toda decisão de juiz tem que estar fundamentada, senão é nula de pleno direito. Então, esta liminar fundamenta dizendo o seguinte:
esclareceu a parte sobre a legitimidade ativa, o histórico da criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, a natureza jurídica do mesmo, que a autorização conferida pelo convênio CONFAS seria inválida, violação ao artigo 67 da Carta Magna. Entre parênteses, vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, impossibilidade de supressão dos benefícios concedidos a prazo certo e sob condição determinada e princípio de anterioridade. Ora, então qual é o fundamento? Que o convênio CONFAS diz respeito ao artigo 67 da Constituição. Não se refere, inclusive, a nenhum dos incisos. O artigo 67 tem 11 incisos e 5 parágrafos. Se o convênio CONFAS agride a Constituição Federal, a representação de inconstitucionalidade ou é lá no Supremo Tribunal Federal, ou, quando muito, no STJ, ou numa vara federal, e não numa vara estadual. Então, este fundamento não tem nenhuma possibilidade de estar dentro da legalidade. Mas o artigo 67 diz também, no inciso 4º, é verdade, diz que não pode se vincular receita. Mas não se vinculou receita. É para equilibrar. Então, a alocação dos recursos pode ser amplo, geral e restrito do ICMS. Mas no inciso 9, diz que é proibido a instituição de fundo de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Este está respaldado em lei. E no parágrafo 4º, diz que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas para pagamento de débitos com esta. Ora, se é um fundo de equilíbrio fiscal, pode o governo pagar débitos. Então, tem todo o fundamento constitucional. E não existe princípio de anterioridade para benefício fiscal, porque você vê decreto todos os dias no Diário Oficial, a própria Assembleia fazendo leis, onde concede benefício fiscal que entra em vigor no ano em tela. Então, o que me parece aqui é que essa liminar... e ainda mais grave, deputado Paulo Ramos, diz que que está presente perigo in mora. Sequer leu o decreto. Que perigo in mora? Começou a contar o prazo em 1º de dezembro. Só pode pagar até 31 de janeiro de 17. E você dá a liminar sem ouvir o executivo e o legislativo. Então, eu me sinto, inclusive, desrespeitado como parlamentar. Deputado Paulo Ramos, por favor. Deputado Luiz Paulo, se eu não me engano, a ação foi movida pela Firjan. Centro Industrial do Rio de Janeiro, CIRJ. CIRJ. É. CIRJ. Que é um órgão, no meu entendimento, da Firjan. Da Firjan. Foi a Firjan que entrou. Eu acredito que a Firjan tenha muito prestígio, mas realmente causa surpresa, e Vossa Excelência traz a informação. Eu imaginei que a liminar tivesse sido concedida por um desembargador. Não, juiz. Por um juiz de primeira instância. Mas juiz da 11ª Vara de Fazenda Pública, juiz de direito, doutor João Amorim. O que surpreende. Mas não surpreende tanto, porque nós já tivemos juiz de primeira instância revogando o ato da presidência da República. O que nós estamos verificando é que há uma grande insegurança jurídica. E nesse caso específico, nós estamos diante de uma situação, esta sim, que estaria contribuindo para a recuperação das finanças públicas. Agora, eu não posso imaginar
que o juiz não conheça a lei. Iura novit curia, tem isso, o juiz conhece a lei. Eu me surpreendo por quê? Porque no momento em que o próprio Poder Judiciário enfrenta ou caminha para enfrentar também dificuldades em razão da falência financeira do Estado do Rio de Janeiro, um juiz se manifesta concedendo uma liminar, sem que estejamos diante de uma imperiosidade, mas demonstrando desconhecer a lei. Qual a segurança jurídica que tem o cidadão comum? Por quê? Um juiz singular afronta o legislativo, afronta o executivo e vem na contramão do interesse do Estado, desconhecendo a lei. Afinal de contas, aonde vamos parar? Obrigado pela paz, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, não sabe talvez o doutor juiz que esta medida liminar, que se o Estado for ágil e recorrer ao presidente TJ hoje, cai hoje, porque não tem sustentação, uma liminar vazia, ela saca dos cofres do Estado 30 milhões de reais por mês nessa crise. No mínimo que se espera, com esses 10% de depósito no Fundo de Equilíbrio Fiscal, é chegar pelo menos por ano a 360 milhões. E é o mínimo que o convênio CONFEAS permite, porque se dependesse de mim, e não de mim só, de outros deputados, quando isso aqui tramitou, nós não queríamos 10% não, a gente queria no mínimo 20%, até porque todas as concessões de benefícios tributários com perdas tributárias, com isenção ou com redução de alíquotas, não importa, mas com renúncia de receitas, elas precisam ser todas revistas, todas precisam ser revistas, para separar joio do trigo. Tem até benefício fiscal por tempo indeterminado, o que é proibido pela Constituição. Mas como, de uma maneira assim tão frágil, sabendo dessa crise, que falta dinheiro para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria, para o Tribunal de Contas, se dá uma liminar sem ouvir o Poder Executivo e também o Poder Legislativo, porque está citado um decreto, obrigatoriamente tem que ouvir o Poder Executivo. E se está citado uma lei, tem que ouvir o Executivo e o Legislativo. Então eu fico absolutamente indignado, porque está se votando aqui um pacote da maldade. O ônus está no colo da Assembleia Legislativa. Um desgaste imenso. A Assembleia cercada por tropas da PM, tropas da Guarda Nacional, etc. E, sem uma leitura atenta, sai uma liminar suspendendo algo que foi talvez o único avanço mais importante para melhorar a receita desse ano, arrancado a fórceps do Executivo para chegar aqui na casa. Então eu espero que a douta Procuradoria-Geral do Estado ainda hoje apresente o seu recurso. E acho também que a douta Procuradoria da Assembleia Legislativa, porque fala de uma lei, deve recorrer de imediato. Eu me sinto, no dia de hoje, profundamente desrespeitado. Muito obrigado, senhor.